Bom dia, Pastor de Santarém. Quem está feliz aí? Só os felizes dão glória. Que bom que todo mundo está, né? Maravilha. Bom dia, queridos. Olha só, eu vou só reforçar aqui, antes da gente compartilhar a palavra, sobre a virada, né? A virada, esse ano, a gente está avisando que o alvo era que fosse lá no estacionamento da catedral. Então, começou a chover, a gente pensava que ia começar a chover só em 2026, aí já está chovendo, e a gente já verificou todas as possibilidades, né, o tempo, e segundo, né, claro, a gente pode orar igual o Elias orou para não chover, né, mas segundo está previsto chuva, né, uma parte do dia. Então, para não correr risco e a gente fazer uma programação, porque a gente ia colocar uma estrutura lá de som, telão, e aí não tem cobertura, né? Apesar de que quando a gente estava lá no mundo, todo mundo ia para a virada, pegava chuva, pegava sol, e ninguém redava o pé, né? Mas, para proteger você, a gente decidiu não fazer lá, e nós vamos estar fazendo aqui na sede mesmo. Nós vamos fazer 2 sessões, tá? Na realidade vai ser em todos os campos e núcleos, tá? E o que a gente fazia na catedral ia ser no estacionamento. Por isso nós vamos fazer aqui na sede, vão ser 2 sessões. Talvez você quer vir na primeira sessão, vai ser às 20 horas, tá bom? É o mesmo culto, né? Só não vai estar na hora daquela virada, mas nós vamos fazer tudo que o outro culto também vai ter, ok? 20 horas começa. Talvez você quer vir cedo com a sua família, para depois voltar para casa e poder, né, cear e com os amigos. Então você vem às 20 horas, tá bom? Então nós vamos ter aqui todo esse espaço ali atrás do espaço família. Vamos ter uma estrutura, vai ter telão, som também, cadeiras, para se lotar aqui, que eu creio que vai lotar, porque lá na catedral eram quase 6.000 ou mais pessoas só na virada, né? Então vai ter estrutura lá também para assistir lá, para participar conosco desse momento, tá bom? Então 20 horas começa a primeira sessão, tá? E 22 a segunda sessão. A gente vai ter um intervalo de meia hora de um para o outro, e aí vai ser muito bom. Então venha para cá, vai ser bom, vai ter um lugarzinho aí, né? Só esse ano, no ano que vem vai estar resolvido, amém? Essa questão, em nome de Jesus, né? A gente vai poder, no ano que vem, creio, usar a estrutura lá para grandes eventos, e vai ser bom demais. Mas esse ano você não pode ficar de fora, vem para cá conosco, que vai ser demais, em nome de Jesus. Estamos preparando uma programação bem legal, com muito louvor, busca pela presença de Deus, oração, agradecimento e tudo aquilo que a gente faz. Primeiro louvor, primeira oferta, primeira adoração, vai ser bom demais. E estou na expectativa já aqui, em nome de Jesus. Aí vem você e a sua família, amém? Você pode ficar em pé um momentinho para a gente orar? Hoje é o último domingo de 2026. Uau, outro dia, a gente falou outro dia, passa rápido, né? A gente estava de joelho lá na catedral, agradecendo pelo ano de 2025. E passou-se. Então nós estamos no último domingo desse ano, e eu quero, junto com você, fazer uma oração. Eu queria que você orasse agora. Você está aqui, sabe por quê? Que Deus é bom. Nós estamos aqui porque Deus é maravilhoso. A bondade, a graça, a misericórdia de Deus nos alcançou, e nós somos resultado dessa bondade, dessa graça, de estarmos nesse domingo aqui, no último domingo do ano. Queria que você fizesse uma oração agradecendo a Deus. Já começar aqui, a gente vai começar agradecendo e terminar agradecendo. Mas agradecer a Deus por você estar aqui, tá bom? Não sei qual a condição, como que você está, mas você veio, você está aqui, e para nós e para Deus é maravilhoso isso. Pai, nós te agradecemos, obrigado por esse domingo, o último domingo desse ano de 2025. O Senhor nos deu a graça de caminhar, de estar na tua presença. Obrigado por esse momento, por esse culto maravilhoso de louvor, de adoração, de poder derramar o nosso coração diante do Senhor, nesse culto de celebração. Obrigado pela tua presença, obrigado por todos que vieram
todos que estão através do culto online, na internet, abençoe suas vidas, as famílias. E agora eu te peço que o Senhor fale conosco, transmita a tua mensagem agora no nosso coração, que possamos ser abençoados pelo Senhor. É a minha oração e a minha gratidão ao Senhor por esse culto, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, você pode sentar também. E o alvo aqui é que nós vamos encerrar 2025 com muita, encerrando esse ano com gratidão e fé, amém? Gratidão e fé no coração. Fé sempre vai aumentar, a nossa expectativa é que a nossa fé sempre, cresça, né? Cada dia ela vai crescer mais e mais, e terminando, porque nós aplicamos muita fé esse ano, e vamos começar um ano aplicando muita fé em coisas grandes que vão acontecer. Quero falar com você, dentro dessa história da palavra de Deus. A gente sempre está aprendendo com a Bíblia, né? Tudo que está aqui na Bíblia a gente pega, aplica para a nossa vida e a gente aprende tanto. E eu quero junto com você, dentro dessa história aqui, que está no livro de Samuel, capítulo 1, eu queria que você, outra hora, lesse essa história, para você entender. Talvez você já leu, já entende no contexto que eu vou falar aqui, mas leia essa história, aqui no livro de Samuel, no capítulo 7, do versículo 1, você lê até lá o versículo 14, por aí assim, 15, você vai entender todo esse contexto, essa história aqui. Mas eu quero ver aqui, só para começar, um versículo, o versículo 12, tá bom? O versículo 12 que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer comigo em voz alta? Até aqui nos ajudou o Senhor. É bom demais ouvir isso aqui. Isso aqui é resultado de toda uma história. Essa palavra aqui do profeta é uma palavra resultado de todo um contexto, de toda uma história, de tudo que eu vou compartilhar com você aqui, para acontecer isso aqui, para Samuel chegar e falar diante do povo, falar: gente, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Era um ciclo, um tempo que eles estavam passando, e aí ele estava agora, a partir desse momento, encerrando um tempo e continuando o outro. É como nós estamos encerrando aqui quarta-feira, né? Quarta-feira encerra 2025 e vamos começar um outro tempo, um tempo de 12 meses aí, de um ano que Deus vai nos dar para nós podermos ser tão bem sucedidos, com certeza, em nome de Jesus. Mas esse momento é um momento de quê? De nós pararmos, pensarmos, verificarmos. Esse ano de 2025 foi um ano com certeza de batalhas espirituais, um ano de conquista, um ano que você se alegrou, talvez por um momento se entristeceu, por um momento entrou em um estado de crise, talvez emocional por alguma razão, não sei. A nossa vida ela vive às vezes nesse contexto, né? A gente passa por esses momentos, né? Por essas ondas de fé, mas estamos aqui, conseguimos, amém? Diga assim: eu consegui. Estamos aqui, né? Deus foi conosco, nos abençoou para a glória de Jesus. E esse ano é um ano de vitória. Quantos creem? Quantos podem declarar? Um ano de vitória, amém? Creio que sim. Não sei como você está aqui. O povo de Israel também passou por esse estágio. O povo de Israel também chegou em um momento de transição, né? Mas também passaram por momentos difíceis. Na história, essa história aqui, quando você lê ela toda, você vai entender aqui que o povo estava passando por um momento difícil, por um momento de desafios, por um momento até de ser chamado a atenção por Deus, porque Deus queria fazer algo grande, Deus queria cumprir com a sua palavra, Deus queria agir na vida deles, Deus queria abençoar o povo de Israel, mas eles precisavam entender algumas coisas, e é isso que nós vamos aprender aqui, para que a gente saia daqui entendendo e aproveite essa palavra para entrar em 2026 diferente, em nome de Jesus. O povo precisava entender que eles precisavam mudar algumas coisas. Por quê? Porque Deus queria que eles mudassem de um tempo para o outro, passasse do período que eles estavam passando, longe de Deus, distante de Deus, fora da presença de Deus, e Deus queria
vir de volta, e que começasse um tempo diferente na vida deles. E aqui a história diz que a arca do Senhor, eles, depois de muito tempo que ficou perdida, eles vão encontrar a arca, e vão levar a arca para a casa de um homem, e ali na casa daquele homem, eles vão guardar a arca e vão eleger o filho daquele homem para ser o sacerdote. Ele vai ficar ali como aquela pessoa responsável, que vai estar diante de Deus, cuidando da arca da aliança. E a Bíblia fala que essa arca ficou lá 20 anos, né? A presença de Deus estava voltando, a presença de Deus já estava bem ali, eles conseguiram encontrar, porque a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Mas é interessante que você vai ver que quando o povo de Deus começa a ser ameaçado por um inimigo, e esse inimigo é forte, esse inimigo pode chegar e destruir tudo, acabar com todos eles, levar eles como escravo, acabar com aquela nação. Esse povo começa a clamar, esse povo começa a perceber que eles estavam fazendo muita coisa errada, e aí é o tempo que Deus levanta Samuel, aquele grande profeta, para falar para eles o que eles têm que fazer para passar de um período para o outro e se sair bem, e ter Deus na vida deles, e trazer Deus para perto deles, trazer de volta a presença de Deus. E é isso que nós vamos aprender aqui. E nós vamos ver uma coisa, que antes da vitória, o que aconteceu lá? Houve arrependimento. Diga assim comigo: arrependimento. Antes do livramento, houve confissão. E antes do Ebenezer, houve Mispa, o lugar onde vai ser restaurado, o lugar onde vai ter a vitória. Então nós vamos aprender o que aqui? Que o povo de Deus queria milagres, o povo de Deus queria a presença de Deus, o povo de Deus queria restauração, o povo de Deus queria que Deus desse vitória e eles continuassem sendo fortes e invencíveis, mas tinha coisa que precisava consertar. É um tempo que Deus dá para as pessoas consertarem e arrumarem a vida delas, buscarem a presença de Deus, se encher de Deus, andar com o único Deus, mas eles não tinham aproveitado isso. Por quê? Porque eles se perderam, em muitas coisas. Porque o que nós vamos ver aqui? Que para eles serem abençoados, precisava ter arrependimento. E muitas vezes nós como igreja precisamos atentar para isso, porque Deus dá um ano para a gente. Um ano não é, irmão, são mais de 300 dias, mais de 300 dias que Deus nos dá para nós focarmos em Deus, para nós consertarmos a nossa vida, para nós alinharmos a nossa vida, o nosso coração, a nossa visão, o nosso pensamento com Deus. 300 dias, mais de 300 dias que Deus nos dá para que a gente possa buscar aquilo que precisa ser alcançado na presença dEle, mudar o contexto da nossa história e terminar um ano mais cheio de Deus do que no início do ano. Quantos estão me entendendo aqui? Dessa mesma forma Deus dava para esse povo aqui iam passar de um ciclo para o outro, ou eles podiam ter vitória, ou eles podiam ser derrotados, e Deus vai dar a direção. Vocês querem bênção, vocês querem a minha presença, vocês querem milagre, vocês querem começar um novo tempo, abençoados, fortes e vitoriosos, mas vocês precisam mudar algumas coisas, e chamando para o nosso tempo, para a nossa época, para esse dia, o que Deus quer falar conosco? Deus quer falar que talvez a gente não alcançou o objetivo de 2025, ou todos os objetivos, nós estamos sendo vitoriosos em algumas áreas desse ano, porque nós não decidimos mudar algumas coisas, ou talvez arrepender de algumas coisas, ou talvez deixar alguns pecados que ainda estão contagiando, ainda estão tomando conta da nossa vida, ou deixar algumas atitudes erradas que nós achamos que não precisa. Não sei como é que é a sua vida com Deus, não sei como é que você está terminando esse ano na presença de Deus, não sei se você ampliou, cresceu, rompeu, você agora está mais perto do Espírito Santo, você ouve mais a Deus, você lê mais a Bíblia, você ora mais. Talvez você está terminando o ano assim, e eu vou aplaudir você, mas talvez você começou bem, e hoje, no final do ano, você não está muito bem como deveria. Sabe o que Deus quer? Ele quer te dizer que ainda há tempo, porque o nosso Deus é misericordioso, amém? Ainda há tempo. É isso aqui que o Samuel falou para esse povo: gente, vamos lá, nós precisamos só fazer algumas coisas, e se vocês arrependerem e entenderem, Deus vai dar vitória.
Quantos creem que a vitória já está na sua mão? Em nome? Faça assim, já está na minha mão. Porque, irmão, nós temos que entender uma coisa: tudo aquilo que nós oramos, buscamos, que nós colocamos diante de Deus, Ele já venceu, Ele já nos deu, já foi conquistado, só que alguns não alcançam, porque precisa talvez melhorar em alguma área, melhorar em alguma coisa. Então Ebenezer não significa acabou, mas Ele nos trouxe até aqui. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele não vai nos abandonar, amém? Se você chegou hoje, 25, até aqui, é porque Deus é contigo, amém? Deus é contigo em nome de Jesus, aleluia. Amém, aleluia, glória a Deus, aplauda, Ele merece. E deixa eu falar para você alguns pontos importantes que eu vejo nessa história. Olha só, Deus nos sustentou mesmo em tempos difíceis. Você passou por tempos difíceis esse ano? Oh, meu Deus, já pensou? Agora você sabe por que você está em pé? Porque só tem um que mantém em pé, é Deus. Ele nos sustentou, mesmo a gente talvez não estando fazendo tudo que deveria, certinho como deveria, mas Deus estava lá. Deus estava lá. Não precisa você levantar sua mão, mas se eu perguntasse aqui, quantos milagres você lembra que Deus fez na sua vida, você ia lembrar de muita coisa grande, na sua vida, na sua família, no seu ministério, não? No seu trabalho, na sua empresa. Deus é bom, Deus nos sustentou. O que é isso, sustentar? Ele está falando assim, eu vou aguentar você aqui, e você vai ser forte. Foi isso que aconteceu esse ano, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos de pé. Em 1 Samuel capítulo 7, no versículo 1 diz: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. E aqui a história diz que eles pegam a arca e levam para a casa de um homem, e lá a arca fica na casa de Eliezer por 20 anos, eles estão levando a presença de Deus de volta. Que bênção, glória a Deus, eles estão fazendo algo. Mas olha a palavra do profeta, olha o que o profeta fala para esse povo aqui, que queria a presença de Deus, que queria que Deus estivesse lá, que queria realmente que Deus envolvesse eles. Olha o que ele diz: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, se vocês querem, volte-se para o Senhor de todo o coração. Diga assim comigo: todo o coração. E aí a palavra vem, além de se voltar de todo o coração, ele fala: livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Asterote. Consagre-se ao Senhor e preste culto somente a Ele. E Ele, depois disso, Ele os libertará do poder dos filisteus. Os filisteus, quem eram? O inimigo forte, valente, destruidor. Eles devastavam tudo, eles não queriam saber. Era assim que os filisteus vinham, principalmente contra o povo de Deus. Mas ele está dando a resposta à palavra de Deus, porque Deus levanta esse homem, Deus levanta Samuel como um profeta, e ele sabe, ele entende que o povo está trazendo a presença de Deus, só que o povo está trazendo a arca, mas o povo ainda está distante, o povo ainda está entre dois senhores, entendeu isso? Eu estou adorando, mas eu estou fazendo coisas erradas, né? Eu estou buscando, eu estou na igreja, mas ainda tem aqui uma mãozinha lá fora, né? Que o homem velho ainda está desejando alguma coisa, ainda está fazendo algo errado, algo ilícito. Era isso que estava acontecendo. Eles queriam Deus, mas precisavam deixar a idolatria. Eles queriam Deus, mas precisavam deixar o pecado, o sentimento errado, o desejo errado. Precisavam deixar o desejo, as coisas do mundo, e se voltar. Quando ele fala assim, volte-se, volte o seu coração totalmente para Deus, isso é buscar a Deus sem reserva, é deixar virar as costas para o mal, para o pecado, aquilo que te impede, e olhar para Deus e viver totalmente para o Senhor.
Então a palavra de Deus aqui era essa: vocês querem milagre? Eu tenho para dar. Vocês querem bênção? Eu tenho para dar. Vocês querem vitória contra o inimigo? Você já tem, mas vocês têm que deixar alguma coisa. Talvez você conquistou muita coisa esse ano, muita coisa, e você está feliz porque você conquistou, mas talvez tem coisas que você não alcançou, e deveria ter alcançado, e poderia ter alcançado, mas talvez algo precisa ser alinhado, algo precisa ser mudado. Foi por isso que você não alcançou, e nós precisamos olhar para Deus. Então Israel passou por algumas instabilidades espirituais. Mesmo assim, Deus não abandonou Israel. Deus estava lá, Deus estava perto, Deus estava vendo, Deus estava junto, e nós vamos ver que Ele não abandonou, porque Deus vai responder a oração deles, porque Deus vai agir por eles. O até aqui, que é o texto que nós lemos, até aqui o Senhor nos ajudou, tem nos ajudado. O até aqui inclui perdas, correções e restauração. Nós precisamos realmente estar disposto a pagar a qualquer preço. Nós estamos dispostos a ser restaurado, mudado. Isso não depende de Deus. Na nossa vida vai ser mudada. Isso depende de nós, porque a vontade de Deus é restaurar, mas Deus não restaura ninguém que não esteja disponível para Ele, ninguém que não abra o coração para Ele. É por isso que Ele fala que abram o seu coração e adore somente um Deus. Se você deseja ser restaurado, você precisa só abrir o seu coração e falar: Deus, faz. Eu te garanto que Ele fará. Nem tudo foi fácil, nem tudo. Com certeza você pode dizer isso hoje: nem tudo foi fácil, pastor, mas tudo foi providenciado por Deus. Com certeza, tudo que você alcançou, Deus estava na frente. Tudo que você, nesse ano de 2025, vê as suas mãos, Deus providenciou, Deus estava na frente. Talvez você fale assim: realmente não foi fácil. Foi trabalho, foi choro, foi desespero, não foi fácil, foi oração. Ah, pastor, foi muito difícil, mas eu estou aqui. Você sabe por que você está aqui? Porque Deus não te abandonou, porque Deus é contigo, porque Deus já tinha providenciado. Mesmo que você precisou passar por algumas circunstâncias, alguns desconfortos, mas Deus estava lá e Ele te deu vitória logo depois. Já viu aquela parte da Bíblia, né, que diz que depois de uma tempestade vem o quê? A bonança, né? Parece que uma tempestade a gente não vai conseguir, vai naufragar, vai afundar, vai acabar tudo, e aquela coisa, né? Eu lembro uma vez de uma viagem, nós pegamos uma tempestade, e a gente estava até em um barco bom, e tinha hora que o barco entrava assim naquelas ondas, parece que não ia voltar mais. É agora! Mas quando eu te ver, a onda passava e a gente varava lá na frente, mais uma vez. Às vezes a nossa vida está sendo assim, né? Mas sabe quem está levantando você da onda? Deus. É a mão de Deus, amém? E nós devemos dar louvor a Deus por isso, em nome de Jesus, porque Deus providenciou para você na hora difícil. Então que nós possamos entender isso. Deus, Ele em 2025 nos sustentou mesmo nas aflições e em tempo difícil. Quantos podem dar um glória a Deus, um aplauso para Ele, que Ele merece todo o louvor? Amém? A ajuda do Senhor veio quando o povo se voltou totalmente para Ele. Você vai ver isso no versículo 4 e 6 em diante, 4 a 6. Quando foi que Deus veio, a ajuda de Deus veio, a provisão, a providência de Deus se manifestou na vida do povo de Israel, que estava errado, que estava em pecado, que estava adorando outros deuses, que estava fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus? Quando foi que essa ajuda se manifestou? Quando o povo se voltou para Ele, quando o povo entendeu, quando o povo se colocou na presença de Deus, voltou o coração, deixou o pecado, deixou a adoração errada, deixou os deuses errados.
Talvez ainda tenha um negocinho lá que precisa mudar, né? Talvez a gente está gastando mais tempo na frente da televisão do que na Bíblia. E nós queremos resposta. E nós queremos algo que Deus tem que fazer, né? E tem alguns que ainda pegam a Bíblia e falam assim: o Senhor disse que vai fazer. Aí Deus fala assim: estou pronto, mas você tem que fazer a sua parte. E nós não fizemos. A questão toda é essa, é que nós queremos milagre, mas queremos que Deus faça, mas não estamos dispostos a fazer a nossa parte. E Deus está esperando. Quando veio o livramento de Deus, quando Deus fez milagre, quando o Senhor veio, quando o povo voltou o coração para Ele, quando o povo dedicou a sua vida para Ele. Do capítulo 7, do versículo 4 em diante, diz assim: assim os israelitas se livraram dos Baalins e das imagens de escultura de Astarote, e começaram a prestar culto, diga assim comigo, somente ao Senhor. O que eles fizeram? Eles deixaram as imagens, eles deixaram o pecado, eles deixaram o culto a outros deuses, eles voltaram o coração deles para Deus e adoraram somente o Senhor, seu Deus. O que é isso? Eu ouvi alguém falando: você sabe o que você realmente adora? Você adora aquilo que você gasta mais tempo na sua vida. Você gasta mais tempo com Deus, então é porque você adora a Deus. Você gasta mais tempo em outras coisas, né? Tirando isso do seu trabalho, que é importante, você vai gastar muitas horas lá, mas aquilo que você vai colocar na sua agenda, que é a prioridade para você, e você gasta mais tempo, é aquilo que é importante para você. Então, se Deus é importante, você adora a Deus, você gasta tempo com Deus, você busca Deus, você venera a Deus, você está na presença dEle. Esse povo que começou a entender e começou a fazer isso, eles começaram a deixar tudo. Então a palavra hoje para nós, não sei, né? Talvez você fale assim: meu Deus, isso aqui, eu estou focando nisso aqui e não tem dado resultado, não é de Deus, estou gastando tempo nessas coisas, não faz sentido para mim. Se eu tivesse orado mais, se eu tivesse buscado mais da palavra de Deus, estar lendo um livro que me edifica, eu tinha tido mais sucesso. Então você gastou tempo e adorou outras coisas que não deveria. Sabe qual é a palavra de Deus? Volte para Ele, venha, deixa de lado essas coisas e começa a focar em Deus. Talvez a luta de algumas pessoas era estar no domingo aqui, era estar no domingo aqui. Você já viu que as pessoas, elas têm tempo para tudo? Elas têm tempo para tudo. Elas têm tempo para trabalhar, elas têm tempo para estudar, elas têm tempo para ir para a academia, que não é errado, é bom. Elas têm tempo para tanta coisa, mas quando se trata de compromisso com Deus, mais uma vez, essa igreja está cobrando muito, essa igreja está exigindo muito. Tem que estar no domingo, todo domingo, não basta um por mês não. Tem célula, mais uma quarta-feira. Mas a nossa agenda às vezes está tão cheia de outras coisas, né? É a série, é a outra programação, é o passeio, é a diversão, que tudo isso é importante, tudo isso devemos fazer, mas devemos fazer colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí o resultado vem, e esse povo deixou todas as coisas que não eram prioridades e começaram a buscar o Senhor. Houve arrependimento, jejum e alinhamento. Diga comigo: arrependimento, jejum e o que? Alinhamento. O que é alinhamento? É você voltar para o caminho certo, é você estar bem, tão alinhado com aquela visão, que você não vai sair da rota, você vai andar certinho e não vai ter problema. Então o povo fez o quê? O povo alinhou o coração com Deus. O povo arrependeu dos seus pecados, das coisas erradas, do tempo que não tirava com Deus, porque eles estavam distantes, a arca estava lá, e eles diziam que era o de Deus, mas estavam buscando outras coisas, né? E começaram a alinhar, e começaram a buscar, sabe o que é jejum? Quando a Bíblia está falando de jejum, sabe o que é?
Jejum é você matar a carne, né? Os desejos da carne, os desejos carnais, os desejos que a carne gera dentro de você, e se voltar para o santo, para Deus. É você buscar santidade. E quando você busca santidade, você atrai a presença do Espírito Santo para você. Então foi isso que eles fizeram. Eles deixaram a carnalidade, eles deixaram o pecado e se voltaram para a santidade, para o jejum, para a busca de Deus. Mataram a carne, né? E se voltaram para Deus. Aí começou a alinhar o coração. Deus age quando o coração se volta, diga assim comigo, totalmente para Ele. Não é um pouquinho não, irmão, é totalmente para Ele. Quantos podem dizer assim, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor está aqui? Você já falou com o Espírito Santo hoje assim? Obrigado Espírito Santo, porque o Senhor está na minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor faz parte. É tão bom andar com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo. Isso aqui é movimento, isso aqui é contato com Deus, sabe? É você ter contato direto com Deus, é você ter o teu coração voltado para Ele, é relacionamento, e é isso que Deus quer. Nós falamos isso o ano todo, sobre relacionamento, sobre oração, sobre ler a Bíblia, sobre buscar a Deus, o ano todo. Nós estávamos aqui falando, nós estávamos aqui ministrando, nós estávamos aqui, busca a Deus, adore a Deus, se encha de Deus, ore mais, busque mais, né? E você ouviu isso o ano todo, eu sei que isso fez efeito, com certeza. Encerrar o ano exige alinhar o coração, não apenas fazendo um balanço. Terminar o ano é alinhar o seu propósito ao propósito de Deus, não fazer aquele balanço, o que eu preciso melhorar? Sabe o que Deus quer? Ele quer você. Porque a gente pode fazer um balanço, né, de tudo, mas não voltarmos para Deus, não andarmos com Ele. Faça um balanço, não tem problema, mas que o teu propósito maior seja andar com Ele, né? Agora esse momento é um momento que muita gente faz isso. Vou analisar, fazer uma retrospectiva, como que foi, que eu alcancei, tudo bem, faz, mas que depois que você faça isso, a prioridade, lá no ponto, lá aquela folhinha que nós estamos dando para você, aquilo é sério, irmão, põe lá em cima, primeiro lugar, Deus, primeiro lugar, Deus, antes de você pedir finanças, antes de você pedir milagres, antes de você pedir qualquer coisa, põe assim, Deus é a minha prioridade, é minha busca pela presença dEle. Aí vai ser diferente, com certeza. Terceiro, Deus pelejou por nós quando clamamos. Deus pelejou por nós quando oramos, quando colocamos nossa vida diante dEle. Olha só, quantas orações você fez? Talvez você fez muito tipo de oração, né? E uma dessas orações foi de desespero. Deus, tem compaixão, o Senhor tem que fazer, me ajuda, por favor. Não sei se você fez essa oração que tanta gente faz na hora da tribulação, né? O que está acontecendo, Senhor? Me dá uma luz, me dá uma direção, me dá um escape, faz alguma coisa. Essas orações são feitas muitas vezes, sabe? Deus ouve, quando nós estamos alinhados com Ele, nós clamamos por Ele, pode ter certeza. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai, porque o teu Pai sabe todas as tuas necessidades, Ele conhece todas as suas necessidades, e Ele vai te responder. Quantos creem que Deus te responde? Amém? Então, quando nós clamamos, esse ano de 2025, Deus respondeu, eu tenho certeza disso, Deus veio quando você clamou. 1 Samuel capítulo 7, versículo 8 em diante diz, e disseram a Samuel, quem era Samuel? Todo mundo já sabe, o profeta, o sacerdote, que Deus levantou para falar através dele para o povo, e o povo respondia, e pedia, o Samuel ia lá e intercedia pelo povo. Então o povo aqui veio até Samuel, e disseram a Samuel, não deixe de clamar por nós ao Senhor. Samuel pede para Deus, ore por nós, clame por nós, busque a Deus por nós, nós necessitamos de resposta. Nós
precisamos de Deus. Então o povo aqui já tinha o quê? Voltado o coração, já estava olhando para Deus, só que eles precisavam de respostas. Diga assim, graças a Deus. Mas diga um graças a Deus, assim, com o coração cheio, diga assim, graças a Deus. Porque eu estou pedindo para você falar graças a Deus, sabe por quê? Porque hoje você não precisa do Samuel. Hoje você pode falar com Deus. Hoje você pode falar direto com Ele. Hoje não precisa do sacerdote, você pode falar com Ele. Aleluia. Mas aqui o povo precisava, porque era assim nesse tempo. Samuel, clame, Samuel, ore ao Senhor, não deixe de clamar por nós ao Senhor. Nós precisamos de Deus, nós queremos Deus, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Nós precisamos de Deus. Eles reconheceram que o escape deles, que o Deus que era poderoso, que podia dar para eles a vitória, era o Senhor. E eles vão clamar, estão buscando aqui. Isso mostra o quê? Arrependimento. Isso mostra um coração que está sendo alinhado. Isso mostra o povo deixando o mal, deixando todas as coisas e se voltando para Deus, para que eles pudessem sair daquele momento de desespero, pudessem sair daquele ciclo de perdição e começar um tempo novo. Eu quero declarar que 2026 vai ser um tempo novo. Amém? Vai ser um tempo diferente. Então o que estava acontecendo lá? O inimigo tentou impedir a restauração. O inimigo vai tentar sempre mentir para você que não precisa de buscar Deus. Não, você está bem. Você está bem. Se pergunta assim, pastor Luiz, você acha que está bem? Eu vou falar para você, não. Eu acho que precisa mais, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar a minha oração. Eu preciso melhorar a minha leitura da palavra de Deus. Eu preciso melhorar o meu tempo de intimidade, de oração. Eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso, corresponder mais com aquilo que Deus espera de mim. Eu sei que eu preciso, mas eu estou correndo atrás. Mas o inimigo sempre vai tentar colocar na mente das pessoas que está tudo bem, que não precisa melhorar. E aí ele vai enganando as pessoas. Como você estava no início de 2025? Como você está hoje com Deus? Como que está sendo a sua vida? Você buscou, gastou tempo com Ele? Deus respondeu ao clamor do seu povo. Deus responde. A vitória não veio pela espada, mas a vitória veio pela intervenção divina. Olha, aquele povo não tinha nem condições de lutar e ganhar os filisteus. Mas quando você clama, quando você busca, quando você reconhece e quando você põe sua vida diante de Deus, o que eu quero que você saia daqui hoje sabendo disso? Ponha a sua vida, conserte sua vida, arrume sua vida se precisar. Se está bem, melhore um pouco e diga assim: Deus, já conquistei em 2025 e 2026 vai ser um ano imparável, vai ser demais. Glória a Deus, aleluia. Mas se precisa, conserte. Melhore, porque tem vitórias que você não sabe como alcançar. Só Deus. Você alcançou coisas, você teve vitórias que foi intervenção de Deus, irmão. Você sabe disso. Você nem sabe como você conseguiu, mas chegou. E isso aqui é extraordinário, porque essa vitória aqui, Deus confundiu aquele exército. E eles conseguiram vencer o inimigo. Olha, eu vou dizer algo para você: Deus está pronto para confundir qualquer inimigo que venha contra você, mas o segredo é você reconhecer que precisa dele, que é um ano que Deus vai te dar de vitória. Eu lembro de tantas vitórias que nós tivemos, que se você me perguntar, como que foi isso, pastor? Eu vou falar para você, olha, eu não sei, só sei de uma coisa, que Deus entrou na história, foi Deus que fez. Eu estava contando exemplo no outro culto aqui, quando nós estávamos lá no Amapá, em Macapá, e nós fizemos um propósito de comprar um prédio. Vamos comprar um prédio, porque a igreja lá, nós tínhamos os núcleos, tudo era da igreja, próprios, né? Mas a sede não tinha, era alugado. Eu falei, está errado, daqui da cabeça que vai fluir a bênção, Deus vai nos dar. E a gente começou a orar. E nós fizemos um propósito: vamos comprar esse
prédio aqui, para quem já foi lá sabe onde é. Uma boa rua, uma das principais da cidade, lugar bem movimentado. Eram 4.500 metros quadrados, uma estrutura, estava abandonado, mas era aquilo ali que Deus estava falando. Eu falei, vamos comprar. E aí nós fomos atrás do dono para comprar, e o dono recebeu a gente, e falou quanto era para a gente, e nós falamos amém, glória a Deus. Só que nós não tínhamos dinheiro, a igreja estava sendo restaurada, a igreja estava crescendo, era pequena, não tinha finanças, o povo estava prosperando ainda. E aí, é Deus. Então Deus falou forte, então vamos comprar. E nós vamos comprar, e fomos lá com o pastor Luciano, oramos naquele lugar e declaramos, fomos com o dono. Ele falou, olha, o valor aqui é 2.600.000 para vocês comprarem isso aqui. Eu falei, uau, isso não é nada para Deus, aleluia, glória a Deus. E aí, vai para cá, vai para lá, e ele falou, vocês me dão a metade, e aí o resto eu parcelo para vocês. E aí você pergunta para mim, quanto vocês tinham, pastor? Nada. Nessa primeira vez, nada. Aí, por não ter nada, eu falei, vamos fazer um projeto aqui com a igreja, para a gente ganhar um recurso, porque a gente vai comprar alguma coisa sem ter nada. E fizemos lá e conseguimos um valor. E daqui a pouco aquele homem falou assim para a gente, olha, não volte mais ou menos isso, assim, não volte mais aqui, porque a igreja de vocês não tem dinheiro, não tem como comprar, tchau. E se vocês quiserem agora é 4 milhões. Ele fez assim, ó, bum. Eu falei, vamos embora, pastor. E passou-se, acho que um ano depois, e a gente ficou orando, já tínhamos pisado o pé ali, e aí, um ano depois, veio a notícia que ele queria falar com a gente. Eu estava ocupado numa reunião, acho que era a PGN que estava tendo lá, fomos lá rapidinho, e ele falou, não, é porque eu estava conversando com meus filhos aqui, um ano depois, olha só, ele não conseguiu vender. Eu conversei com o maior, eu vou falar maior empresário porque eu acho que não estou errando não, o maior empresário de Macapá. Ele foi lá reunir com a gente, depois que a gente tinha comprado já, ele falou, pastor Luiz, eu ofereci à vista para o dono desse prédio aqui, à vista, porque ele faz prédio todo tempo, ele está fazendo, né? Lojas. Eu fui lá e falei assim, te pago à vista nesse terreno aqui, e pronto. Ele não me vendeu, ele vendeu para vocês. Que negócio é esse? Eu falei, pois é Deus. Mas deixa eu te falar. E esse homem chamou a gente, fomos lá, eu fui rápido, ele falou que tinha decidido vender para a gente. Eu perguntei, mas você não falou que era tantos milhões? Ele falou assim, não, mas aquele valor primeiro, nós vamos vender para vocês. Ele vai para cá, conversa para ali. E aí, eu lembro quando o pastor Luciano me ligou, falou, pastor, ele falou, quanto a gente vai dar de entrada? E a gente tinha 50 mil. 50 mil, irmão, que a gente estava arrecadando por um projeto. Quanto que vocês podem dar? E eu falei, pastor Luciano, então fala para ele quanto a gente tem. Diga para ele que a gente tem 50 mil. Puxa, mas 50 mil para 2.600.000 é muito dinheiro, né? Falei, fala isso. O pastor Luciano falou. Olha, tem isso aqui, tá bom, enfim. Compramos o prédio. Aí você fala, pastor Luiz, como que vocês pagaram? Porque no final lá saiu por uns 13 milhões, por aí assim, com todos os juros e tal, e um monte de coisa. Como que vocês, uma igreja pequena, que estava sendo restaurada, conseguiram? Se você for lá, você vai ficar, uau, fazer isso. Eu não sei, só sei de uma coisa, Deus entrou na história. Amém? Glória a Deus. Deus entrou na história. Como que você pagava uma parcela tão alta? Não sei, no dia tinha. E Deus fez. E Deus foi lá e fez o quê? Foi interviu. Deus fez a obra. Deus trabalhou. Deus cegou. Deus fez tanta coisa, irmão. Foi tanto milagre para a glória de Jesus. Hoje você vai lá, é uma das igrejas mais bonitas, com espaço, com estacionamento, com tudo que você pode esperar. Está lá, esperando as pessoas para
para congregar para a glória de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei como foi realmente, porque a gente não tinha encaixa isso, mas Deus deu. Agora, eu creio que teve tantas vitórias na sua vida, que você nem sabe como foi, mas Deus estava lá. Foi Deus que fez, foi Deus que confundiu o inimigo, foi Deus que abriu as portas, foi Deus que quebrou os grilhões, foi Deus que quebrou os portões, foi Deus que fez as obras. Eu só sei de uma coisa: Deus te deu vitória e você está hoje aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Você pode levantar a mão e falar assim: Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado. Era isso que estava acontecendo nesse povo aqui. E eu vou dizer uma coisa para você: você acreditando ou não, você vai sentar numa poltrona lá na catedral, porque Deus também já está fazendo milagres, em nome de Jesus, amém? E eu estava falando pela manhã aqui, porque essa catedral é um negócio extraordinário, irmão, mas Deus falou o tempo para a gente retomar, e nós retomamos. E você ofertando, não ofertando, nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês que pegaram o carnê, que ofertaram, glória a Deus por isso. Mas juntando todo esse povo que tem ajudado, que ajudou no início, tem ajudado, não dá 30%, talvez uns 40% do que a gente precisa para construir esse telhado. Mas uma coisa eu sei, que Deus já começou a fazer, e Ele vai fazer. A minha oração é que Deus prospere. Olha, esse ano de 2026, a minha oração é que todos aqueles que têm vestido a camisa nesse projeto, que não é de homem, é de Deus, amém? É de Deus. Surgiu esse projeto no coração do pastor Eibe, há muitos anos atrás, e pela misericórdia de Deus nós estamos hoje aqui, e vai ser concluído em nome de Jesus, amém? Mas a minha oração é que em 2026, você que tem contribuído, vai jorrar fontes de prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Como, pastor? Não sei, Deus vai fazer por você, em nome de Jesus. Quanto você recebe isso aqui? Vai receber em nome de Jesus. Então, o que houve lá para encerrar? O memorial da gratidão prepara o próximo tempo. Quantos creem que 2026 vai ser poderoso? Sabe o que aconteceu? Deus deu vitória para esse povo. Eles venceram. Deus entrou na história, sabe por quê? Porque o povo arrependeu, porque o povo alinhou o coração, porque o povo colocou o coração, porque o povo deixou a idolatria, porque o povo se tornou mais santo, porque o povo levou a sério a vida com Deus, e Deus começou a dar vitória para eles. Agora, esse memorial da gratidão aqui, sabe o que é isso? É você reconhecer que Deus tem feito e fez em 2025, e você dar louvor a Ele, porque em 2026, sabe o que vai acontecer? Vai se abrir algo grande para você, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não é que está terminando, terminou um ciclo e vai continuar outro em 2026, porque Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem isso aqui? Quantos creem nisso aqui? Foi isso que aconteceu. O povo começou a agradecer, louvar a Deus, exaltar o Senhor. E enquanto o Samuel estava orando, Deus estava dando vitória, e o povo arrependendo e reconhecendo. Isso é gratidão. Isso é gratidão, isso é gratidão. O que o Samuel estava dizendo? Ele estava dizendo assim: Deus até aqui nos deu vitória, e Ele vai continuar a partir de hoje. Só que a partir daquele dia, já era diferente, porque era um povo que estava buscando a presença de Deus, era um povo que estava levando a sério a presença de Deus, era um povo que levou a sério aquilo que Deus tinha para fazer. Segredo: levante suas mãos hoje e reconheça aquilo que Deus tem feito, porque prepare o seu coração. Vamos falar isso aqui na quarta-feira, na virada. Prepare o seu coração, que 2026 Deus vai mover por você, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Uma coisa eu digo para você: o ano de 2025 termina, mas a fidelidade a Deus continua, e mais forte ainda, mais poderosa ainda. Não sei se em 2026 Jesus volta, mas se Ele voltar, a sua fidelidade vai ser maior ainda, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse a Deus.
Queria que você levantasse suas mãos em gratidão a Ele, agradecesse por tudo, mas se precisar arrepender, arrependa também. Peça perdão. Perdão talvez porque você não foi tão fiel como deveria, porque você não derramou teu coração como deveria derramar, porque você não orou como deveria orar, porque você não leu a Bíblia, não teve contato com Deus como deveria ter, intimidade com o Espírito Santo como deveria ter. Talvez você não foi aquele ofertante como deveria ser, aquele dizimista como deveria ser, não sei. Fala com Ele. Uma coisa eu sei, e quando nós inclinamos o nosso coração em arrependimento, Deus move por nós, Ele faz. E eu creio que Ele vai continuar fazendo por você em nome de Jesus. Adore um momento, orando, clamando, buscando. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Se você deseja entregar a vida para Jesus, hoje é um dia especial. Você pode mudar a história a partir de hoje. Sai do seu lugar. Se tiver alguém perto de você que deseja entregar a vida para Jesus, vem com essa pessoa aqui. Deixa eu orar por você. E a partir de hoje, a sua história vai mudar. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Levante suas mãos, deixa eu te abençoar. Pai, eu oro pela Tua igreja. Minha oração é que até aqui o Senhor nos ajudou. Ainda tem jornada, ainda tem muito caminho para andar, mas nós sabemos que quem está na frente é o Senhor, quem está na direção é o Senhor, quem está no controle, porque nós entregamos todo o controle ao Senhor. E eu apresento essa igreja, uma igreja forte, uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que busca, uma igreja que tem compromisso com o Senhor. Muito obrigado, porque nesse ano foram tantos cultos, e todos os cultos o Senhor surpreendeu, todos os cultos o Senhor falou, todos os cultos o Senhor recebeu o nosso louvor, todos os cultos o Senhor recebeu a nossa adoração, todos os cultos o Senhor recebeu a nossa oferta, o nosso incenso. Obrigado por esse ano, obrigado por tantas reuniões na Tua presença, tantos cultos que nós viemos celebrar o Senhor aqui. Tem sido tão bom. Eu apresento a Tua igreja que vem, a Tua igreja que está aqui, a Tua igreja que permanece fiel. Abençoe essa igreja, sare o coração, sare a vida, prospere, alinhe o coração dessa igreja mais e mais, porque eu tenho certeza que tem um novo tempo, um tempo diferente, um ano diferente, um ano onde o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, onde as curas, os milagres, as libertações, um ano onde a prosperidade está à porta, um ano onde o Senhor vai levantar famílias poderosas para fazer diferença. Abençoe Tua igreja, é a minha oração, Pai, é a minha oração
nesta manhã, por esta igreja, por esse povo, por aqueles que estão através da internet, que congregam conosco, que fazem parte dos cultos de celebração. Abençoe suas vidas, alcance a sua casa, o seu lar, sua família. A minha oração é o que eu te peço e te agradeço nessa manhã, para a tua glória, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Dá um aplauso para Jesus. Aleluia, aleluia. Eu vou esperar vocês quarta-feira, ok? Quarta-feira, 20 horas e 22 horas, tá bom? Venha, participe conosco, que vai ser maravilhoso. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a presença gloriosa do Espírito Santo acompanhe você hoje e para todo sempre. E que o teu coração esteja alinhado a Deus, em nome de Jesus. Amamos você, vá na paz. Semana de bênção para você. Aleluia.